Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 16, As Epístolas de Paulo, parte 3. Nesta aula vamos continuar estudando as epístolas de Paulo. Vamos falar sobre as epístolas de Timóteo, Tito, Filemão e aos Hebreus. Tópico 1. Epístolas aos Tessalonicenses. As duas epístolas dirigidas aos Tessalonicenses são consideradas os primeiros escritos de Paulo e também os mais antigos do Novo Testamento. Tessalônica, cidade litorânea, capital da Macedônia na Grécia, foi visitada por Paulo, Silas e Timóteo durante a segunda viagem missionária do apóstolo. Atos dos Apóstolos 16 a 18. Essas duas epístolas, elas foram escritas numa linguagem bastante simples e elas focalizavam problemas que estavam relacionados à comunidade de Tessalônica. E essa comunidade, ela estava ainda ligada a costumes, a ideias de rituais pagãos, e o que fazia com que fosse necessário o esclarecimento a respeito das linhas e do pensamento cristão. Nessas epístolas a gente percebe que os sermões eles tinham uma característica da simplicidade e da clareza. E eles recebiam uma denominação chamada prédica. Na primeira epístola nós percebemos um enfoque na questão da futura vinda de Cristo, que era chamada de parúsia. E havia uma preocupação de Paulo em orientar a respeito dessa vinda do Cristo, porque se percebia que os tessalonicenses eles não compreenderam o sentido da ressurreição e a forma como Cristo iria retornar. Merece destaque o fato de que as epístolas aos Tessalonicenses são de autoria reconhecida de Paulo. 1.1 Síntese dos principais ensinos das epístolas aos Tessalonicenses. Exortação a uma vida simples e santificada. Costumes dissolutos e práticas sexuais ultrajantes, como o incesto, por exemplo, foram os maiores desafios enfrentados por Paulo junto aos povos gentílicos. Eles se convertiam ao cristianismo, mas tinham dificuldades em abrir mão das práticas às quais estavam acostumados. Resulta o apóstolo lhes falar com veemência. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 7. Ressurreição do Cristo. Percebe-se que os habitantes da Tessalônica acreditavam que as pessoas mortas permaneciam dormindo, nada sabendo sobre a ressurreição nem sobre a reencarnação, ideias comuns que os demais gregos tinham informações ainda que rudimentares. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. A outra vinda do Cristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 2, 5 e 15 a 16. Tópico 2. Epístola a Timóteo. As duas epístolas a Timóteo são classificadas de pastorais, porque salientam a firmeza doutrinária e a consagração ao ministério do Senhor. O caráter que se diria hoje dogmático e moralista dessas cartas é julgado pelos críticos como um sinal de que não saíram da pena do mesmo autor de Romanos ou Gálatas. Timóteo foi um importante e dedicado servidor do Evangelho, além de grande amigo de Paulo. Nascido na Ásia Menor, de mãe judia e pai gentio, tornou-se companheiro de Paulo e, segundo Atos, acompanhou-o em sua primeira viagem à Grécia e mais tarde serviu como emissário junto a comunidades cristãs ali, inclusive Corinto. Paulo chama Timóteo seu irmão e colaborador. 1 Tessalonicenses 3, 2, 2 Coríntios 1, 1, Romanos 16, 21. É necessário nós observarmos que a autoria dessa epístola é contestada. Primeiro, em razão do vocabulário utilizado. Segundo, em razão da forma expositiva, da forma de redação, que não é muito compatível com a forma como Paulo escrevia. 2.1. Síntese dos principais ensinos das epístolas a Timóteo. Valor da oração. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo 2, 1 a 2 e 8. Precauções contra os espíritos enganadores. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. 1 Timóteo 4, 1 a 3. Cuidados com os velhos e as viúvas. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo 5, 1 a 3. Exortação à firmeza e constância no ministério. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti para a imposição das minhas mãos,
porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. 2 Timóteo 1, 2-7 e 3-10. Epístola a Tito. A Epístola a Tito é também chamada de pastoral. O discípulo foi um importante associado de Paulo, que, como Timóteo, esteve sempre muito próximo do apóstolo. Tito acompanhou Paulo na segunda viagem a Jerusalém e foi também emissário de Paulo para Corinto. E ainda, Paulo designou Tito para supervisionar a igreja de Jerusalém. Embora Tito fosse gentio, não se exigiu dele a circuncisão. Isso caracteriza, então, nessa presença de Tito, a crescente separação entre o cristianismo e o judaísmo. Outro aspecto é que os assuntos que a Epístola de Tito traz não diferem das cartas a Timóteo. Basicamente, Paulo dá orientações para a organização e conduta das comunidades confiadas a Tito. Em razão da mudança na forma de escrita, acredita-se então que essa carta tenha sido escrita já no primeiro século depois de Cristo por algum discípulo de Paulo. Item 3.1. Síntese dos principais ensinos da Epístola a Tito. O discípulo do Cristo deve exemplificar. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade. Tito 2, 1-10. Item 4. Epístola a Filemon. Filemon foi um cristão que viveu na Frígia no primeiro século da era cristã. Basicamente, essa carta ela trata do destino do escravo de Filemon, Onésimo. Esse escravo ele foi muito útil ao seu senhor, mas de repente, ele se torna inútil, porque ele, como não estava suportando a condição que tinha de vida, ele fugiu de seu dono e levou consigo objetos do seu dono, furtou o seu dono. E então, a epístola narra do que aconteceu após essa fuga. Onésimo, então, ele foi preso e, na prisão, ele tem contato com Paulo. Ali, ele é convertido ao cristianismo e logo passou a auxiliar, a estar junto a Paulo. Ao ser libertado e como novo cristão, Paulo concita que ele assuma o seu erro e se apresente ao seu antigo proprietário, ao seu antigo senhor, que foi prejudicado pelo escravo. Então, ele cumpre aquilo que havia prometido a Paulo, apesar de haver o risco de uma severa punição. E nessa carta, Paulo pede ao senhor de Onésimo que o acolha como um irmão. Pedia ainda que perdoasse o erro daquele ser humano, daquele irmão, e libertasse Onésimo. E mais, enviasse Onésimo para estar com Paulo. Tópico 5. Epístola aos Hebreus. Hebreus é um termo étnico aplicado aos antigos israelitas ou judeus, como são denominados no Novo Testamento. Os judeus convertidos ao cristianismo preservavam, em geral, traços de sua herança judaica e falavam a língua hebraica ou aramaica.
Item 5.1. Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Hebreus. As preocupações destacadas na Epístola são o perigo da apostasia, Hebreus 6, 4 a 8, 10, 19 a 39, necessidade de confortar os convertidos que lamentam o abandono do esplendor dos cultos judaicos, fortalecer e tranquilizar as jovens comunidades cristãs, Hebreus 19, 9 a 10. Os destinatários da epístola são judeus convertidos que viviam no meio helenístico ou gentios fascinados pela cultura hebraica. De alguma forma, esses leitores estavam familiarizados com a Septuaginta, assim como com certas interpretações tradicionais. Hebreus 7, 1 a 3, 11, 17 a 19. A superioridade do Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelentemente nome do que eles. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 1, 1 a 4, 3, 1 a 2, 4, 14. Inutilidade dos cultos exteriores. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, espazida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, 11 a 15. É necessário perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 10, 19 a 24, 11, 1 a 3. Não temer as provações. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistireis até o sangue, combatendo contra o pecado. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12,
1 a 4 e 12 a 13. Ser caridoso permanentemente. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 1 a 3, 5 e 16. Este era o conteúdo que tínhamos para essa aula. Muito obrigado por sua atenção. Peço que curta, comente, compartilhe e nos vemos na próxima aula. Muita paz e muita luz.